Olá, sou a Sandra Santana do Oito Saúdes e hoje temos convidados muito especiais. Camila Campanerucci, é isso o nome, Camila? Sim, Acertei? primeiro. Gravei acho que duas vezes para acertar o nome dela. Temos também André Alves e também Almir de Carvalho, De Almir? Carvalho. Isso mesmo. Qual o nosso assunto de hoje? Yoga. E para falar sobre yoga, vamos apresentar um projeto lindíssimo que acontece há um ano. Natassurya, União de Estúdios de Yoga do ABC. André, conta Oi. pra gente um pouco, já que você é o idealizador do Natassurya, o que que é o Natassurya? Natassurya é uma possibilidade da gente trazer a prática do yoga, né, para todas as pessoas que se interessam, né, pela prática e também para as pessoas conhecerem. Muitas pessoas confundem o que realmente é a prática do yoga, né? Eu sempre brinco que é meio bipolar. Ou as pessoas acham que são aquelas posturas difíceis de fazer, ou as pessoas acham que é ficar uma hora sem pensar. E não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, são os dois misturados, mas existe toda uma prática, toda uma filosofia em cima da prática. E a melhor forma de explicar é a pessoa praticando, né? Então, tem que aproveitar esses momentos, né? Para você que se interessa, para as pessoas que se interessam ou para as pessoas que não conhecem, eh, aproveitar esse momento para poder assistir de graça, né? É aberto para todo mundo, não tem preconceito com ninguém, não tem preconceito com formas, com pessoas, com cores, com nada. É ir lá, faz a prática e, e tentar entender melhor o que é a prática do yoga. Acho que é isso. Isso. Lembrando que eu também faço parte do Natassurya e nós temos alguns estúdios e profissionais muito experientes. Vamos contar um pouquinho para o pessoal quem são? Ah, sim, com certeza. Isso. Temos o Márcio do Marra Espaço Yoga. A Maraísa do Maia Luz, né? Eu também faço parte do estúdio da Maia Luz. Tem o estúdio Yoga Pranayama, que é o Marcos, Marco, Marcos. isso. É que são três Marcos, né? Três Isso. Mar, né? Marco Marcelo, Antônio, Marco Antônio do Prado, é isso? isso, Marco Antônio do Isso. Prado, Uhum. exatamente. E São também Márcio Pinheiro do Prado. Então exata. confunde, né? Não, e também Confunde. tem o Marcelo, né? Então Isso. Mar, né? Então vários Mar, né? Então tem o Yoga Shala, né? Da Elaine. Tem o Estúdio 4, que é o Marcelo, né, que faz parte do Estúdio 4, e tem a Ustane de Julho, né, que ela é independente, vamos dizer assim. Sim, a Alciane foi minha aluna, hoje uma ótima professora, fez o curso de formação no Lotus Instituto e tá aqui, ó, no meu coração, né? É uma ótima professora. Bom, fala um pouquinho também, Almir, do seu trabalho, antes da gente dar continuidade, lembrando que o Almir e a Camila, eles contribuíram muito no aniversário de um ano do Natassurya. Então, por isso que eles estão aqui, para falar do trabalho deles. Além, né, do Natassurya, eles fizeram trabalhos lindíssimos. Por exemplo, o Almir. Almir, conta um pouquinho do seu currículo para a gente, que acho que é muito extenso, né? Para eu lembrar de tudo. Falar um pouco, né? Então, obrigado pelo convite para participar aqui. André também, um prazer. Camila também, tá juntos aqui. Eu trabalho com yoga, né? Eu sou professor de yoga já desde do ano 1992, né? Que foi quando eu tive contato com yoga através do professor Hermógenes, né? Uhum. Tive o prazer de começar com ele. Então, é um pioneiro de yoga aqui no Brasil, né? E eu também trabalho com acupuntura, né? Eu sou especializado em acupuntura, fiz um curso na China e hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em acupuntura avançada, né? Tenho uma pós-graduação em Hatha Yoga e também sou ator. Fiz uma formação em Lisboa, né? Um mestrado em artes cênicas lá em Lisboa, onde eu pesquisei o uso do yoga na arte da interpretação, né, que foi utilizada há muito tempo pelo Stanislavski, né, que foi um criador de um método. E aí o meu interesse foi saber o que ele usou do yoga para treinar os atores dele na época, enfim, né? Aham, E aí eu criei um projeto chamado Humor Consciência, né, que é tentar trazer através do humor questões da ciência, né, sobre o funcionamento do cérebro, do corpo, comportamento e tudo, e tentar então montar um texto e trazer isso de uma forma humorada para passar esses conhecimentos. E essa parte foi a que eu
contribuir lá no ano de aniversário do Natasura, que foi um prazer a apresentação, e eu tive a participação da própria Sandra Santana e Não da sou Ustani, atriz. né? E também do Fábio, né? Do Fábio Sena. Isso, Fábio Sena que fez a parte da música e tudo. Então foi um stand-up teatro, digamos assim, né? Porque tinham mais pessoas. E foi um prazer, foi ótimo ter participado. isso. E nós agradecemos muito. Gente, falando sobre o nosso stand-up comedy educativo, é Uhum, muito importante essa palavra educativo, porque educação ela transforma e liberta. E nada melhor do que o bom humor para falar uhum, de assuntos sérios. E nós falamos sobre condicionamento humano, né, Almir? uhum, Como sim. é que você chegou nesse roteiro? Eu fiz o curso de stand-up, né? E eu não queria fazer só piada, né? Eu queria transmitir outras coisas. Não que as piadas não sejam boas, não é isso, né? Não é um preconceito para quem só faz piada, mas eu queria colocar outras coisas que eu estudo mesmo, né? Então seria assim, trazer para as pessoas aquilo que eu estudo, tentar montar um roteiro, um tema e passar, né? O interesse maior que eu tenho é sobre o cérebro. Né? Porque aí você pode colocar alguma coisa sobre o comportamento, sobre o funcionamento do organismo, a partir do entendimento do cérebro. Então eu faço uma comparação assim nesse texto especificamente da questão do cérebro e o intestino, né? Eu coloco essa comparação para a gente ver até que ponto um realmente é mais Nosso importante que o segundo outro. cérebro, é isso? Porque é considerado o segundo cérebro. E também fala um pouco do coração e da mente, né? E dos pensamentos. Eu coloco um pouco de um mix dessas questões importantes, né? Tentando brincar um pouco com isso, né? Tá, da Essa mente aí que foi a ideia. A mente. mente é aquela que mente o tempo todo pra gente, que pensa que sente, mas não sente. A mente é uma substância que age em primeira instância e clama por abundância. E se não dermos abundância, ela entra em relutância. Ele é Daí o conflito. poeta. Além de tudo, ele é poeta. Bom, falando sobre a mente que mente, vou pedir para a Camila se apresentar e depois vou falar sobre um tema bastante delicado, que é a questão do marketing e da ética, porque existe uma distorção quando se fala a palavra marketing. Eu já ouvi muitas coisas que não procedem, mas se apresenta primeiro para a gente, é um prazer recebê-la. A Camila é jornalista e é responsável pela área de comunicação da Zuri. É isso, Isso. Camila? Oi, Sandra, obrigada Oi. pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou jornalista, como você já adiantou, né? Trabalho com comunicação há 23 anos. Uhum. Agora eu sou sócia diretora da agência Azuri, que é uma agência de inteligência de comunicação e marketing, né? E aqui na agência eu consigo colocar em prática tudo que eu vim aprendendo ao longo da carreira, né? Eu trabalhei já como repórter, editora em rádio, em TV, trabalhei com assessoria de comunicação em órgãos públicos e organismos internacionais. Então, juntei toda essa experiência junto com o meu time também, que é excelente, tem outras expertises, e a gente oferece para os nossos clientes de registro de marca até brinde personalizado, mas a comunicação de forma integrada, a parte on e offline, o digital e a mídia tradicional. E aí eu fui convidada, né, pela Ustani para conhecer o projeto, fiquei encantada, e a minha contribuição foi permitir que o projeto fosse melhor divulgado pela imprensa. Fiz com o apoio do André, com a Sandra e o Stani, fizemos um release, conversamos com os veículos de comunicação e tivemos uma bela de uma receptividade, tanto das redes sociais aqui do Grande ABC, quanto também os principais veículos, tanto no online quanto no físico, fizeram questão de falar sobre o evento, né, publicar reportagens sobre isso. E esse foi o meu trabalho, foi essa minha contribuição aí com um ano dessa união desses grupos de yoga aqui no ABC, né, que fazem esses eventos gratuitos para toda a população. Fiquei muito feliz de poder contribuir. A Nós reverberação também. foi boa. A reverberação foi Foi, muito boa. foi. E lembrando que o yoga, ele é muito elitizado. Só que a nossa intenção é yoga livre, levar o yoga para todos. Por isso, gratuito. Natassuri é totalmente gratuito. Todos os projetos. Inclusive, eu e o André também já fomos na comunidade. Mas vamos voltar à nossa pergunta. Em relação ao marketing, existe uma distorção quando se fala da questão da ética. Eu mesma, eu já ouvi, na realidade, eu também sou pós-graduada em marketing pela Universidade Metodista, e eu já ouvi uma distorção muito estranha, falando assim, quando eu lembro da palavra marketing, me vem a segunda palavra, que é enganação. Camila, quando nós falamos sobre psicologia do consumidor,
ou neuromarketing. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de manipulação, que é a ideia que algumas pessoas têm, ou nós estamos falando de compreensão do comportamento do consumidor? E nada tem a ver, né, com vender alguma coisa que a pessoa não precisa. Maravilha. Eu te agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto tão delicado e tão controverso, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante salientar é acho que as pessoas são mais complexas do que o bom e o mal, o certo e o errado, né? Existe toda uma gama aí a se trabalhar. Importante é ter ética. Não importa de que lado do balcão você está, se é hora comprando ou hora vendendo. Neste momento eu estou hora vendendo, no caso dos meus serviços, como agência de comunicação, mas não é exatamente isso que está em questão. O que eu sinto que as pessoas têm distorcido e tem um certo ranço ou até preconceito quando falam em agência, o pessoal fala, ai, agência. Sim, agência. Mas o que as pessoas querem? Quem tem produtos e serviços? Vender. E o que as pessoas querem consumir? Então, tem que ter um encontro, um match dessas duas coisas. O que cada vez mais se estuda a mente, se usa a psicologia, se o neuromarketing utiliza técnicas para se chegar ao subconsciente da pessoa, para tornar aquele produto mais atraente. Mas ele só vai ser atraente para quem tem algum tipo de conexão com aquilo. A não ser que aquilo faça sentido. Então, assim, tem que tomar cuidado porque não é o marqueteiro o vilão e o consumidor a vítima. Não, pelo contrário. As pessoas têm livre-arbítrio para escolher o que consomem. E isso é o consumo consciente. Isso é saber utilizar o seu recurso, né, a sua energia vital em forma de dinheiro, não é não? E saber o que se faz. Então, sim, existe um estudo e uma melhor forma de tornar o que você faz, a comunicação, ser assertiva, ser adequada ao público, né? É a palavra certa, é o tom de voz que a gente fala, da empresa, do serviço, ele ser adequado ao público a que se destina. E isso é pensado. Isso é pensado para ele ser acertado. Então, por exemplo, os praticantes de yoga. Então, normalmente são pessoas que se preocupam com saúde, são pessoas que se preocupam com roupas confortáveis, com respeito ao meio ambiente, respeito ao corpo. Cultura de paz. Exatamente. Respeito ao que se come, ao que se veste. Sim. E tudo isso está conectado. Então, se eu tenho algum produto ou algum serviço que é adequado a esse público, eu posso chegar de uma forma muito mais assertiva utilizando todas as psicologias. A cor certa, a forma certa, o jeito certo de falar. E aí, existe alguma enganação? Não. Existe o uso adequado do que se tem de ferramentas, tanto para oferecer um bom serviço e a pessoa receber aquilo que ela realmente quer. E realmente precisa, mas e com a qualidade. Se ela souber avaliar ou souber comprar bem, com a qualidade que ela, enfim, merece ter ou gostaria de adquirir. Eu acho que é Muito bom. isso. Lembrando que existe uma diferença, né, como a Camila falou e explicou muito bem, entre marketólogo e marqueteiro. É bem diferente. Bom, André, conta pra gente. Ó, aqui é tudo junto e misturado. Eu vou entrevistar os três ao mesmo tempo. André, conta pra gente o que é yoga. Yoga Chitta Vritti Niroda, o que é isso? Yoga é... Yoga Vritti, né? O que é Vritti, Niroda, tem essas palavras. Sim. Eu falei até errado agora, eu lembrei na mente, Chitta, não. Yoga Vritti. Então, essa frase, né, que vem do Yoga Sutra, né, que é o do Patanjali, né, ele diz algo como yoga é a paralisação dos movimentos da sua mente, né? Então seria mais ou menos isso. Um recolhimento, né? Porque acho que paralisação é mais Isso, difícil. Porque depende muito da tradução, às vezes o pessoal Sim. traduz de uma forma. Cada um traduz de uma diferente. forma esse texto, né? E assim, a gente, como eu comentei, né? As pessoas trazem essa ideia bipolar sobre a prática, né? E o interessante da prática do yoga, né? É diferente do budismo ou de outras práticas de meditação, é que você começa pelo corpo, né? Então você começa fazendo a prática a partir da observação dos movimentos que você faz no corpo, para que você conecte, vamos dizer assim, a sua mente
com o seu corpo, né? Então, muitas vezes a gente tá fazendo alguma coisa e você tá pensando em outra coisa. Então, você tá lá trabalhando e você tá pensando, meu cachorrinho tá doente, briguei com a minha esposa, meu filho não passou na escola, nossa, eu tô nervoso e tal. E aí você tá trabalhando e a sua mente tá em outro lugar, tá ali em outro mundo, né? E a partir do momento que você começa a fazer a prática do yoga, você começa a se auto-observar, a se auto-perceber. Então, tem muitas posturas, né, que são desafiadoras, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa que vai no yoga a primeira vez fala assim, mas eu não consigo fazer isso. Mas o importante não é você fazer a postura exatamente como o professor faz, ou como uma pessoa que tem um bom alongamento faz, e sim é a intenção que a postura traz para você. Então, você vai fazer essa postura, você vai observar o seu corpo e vai perceber essa intenção, a intenção que a postura traz para você. Né? Então, aí a partir disso, você começa a se auto-observar. E aqueles pensamentos que estavam vindo na sua mente começa a ser para você. Né? Não a ser aquilo que está do lado de fora. Sim, o que está dentro, o que está dentro de você. E aí, continuando, né, a prática, né, e a gente também trabalha a parte da respiração, que é isso que é importante também, porque senão as pessoas pensam que é só alongamento. Mas também tem a respiração, que faz muita diferença na prática do yoga. E também a finalização da prática é a meditação. Às vezes você não precisa nem fazer o final da meditação. Meu Deus do céu, fazer meditação, eu não consigo parar de pensar. Não é bem por aí. Mas você não precisa nem fazer a meditação, porque você já vai finalizar a prática num estado meditativo. Né? Então, Ok. Tá. não é verdade? Sim, e aí, lembrando que yoga é meditação, e aqui, não sei se a câmera pega aqui, tem alguns livros de yoga. Dá para pegar, Fernando? Deixa eu pegar aqui, se não cair tudo. Livro 1, livro 2, Esse livro é ótimo. livro 3, livro 4, livro 5, livro 6. Mas, especificamente, vou lembrar aqui da palavra asana. Porque, como o André falou, é muito diferente. Fazer uma postura, a postura, ela é um movimento corporal que tem um nome, né? Nome em sânscrito, alguns abrasileiram. Mas é quando nós falamos de asana, existe um processo mais profundo, que é um assentamento, além do nosso corpo, um assentamento da nossa mente. Lembrando que não existe dualidade. Aqui no Ocidente nós separamos o corpo da mente, mas tudo é integrado, não é isso? Então, lembrando sobre isso. E quando nós fazemos um asana, é muito mais do que uma postura performática da mídia. E uma coisa muito importante, a gente precisa colocar aqui, ó, na nossa cabeça. Para que eu estou colocando meu pé na cabeça? Se não tiver utilidade, não precisa. Não é isso, Almir? Não Sim, é? sim. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas acreditam que yoga, aquele yoga mais midiático, aquela coisa de desafio. Eu já vi até no Instagram. Desafio do yoga, emagreça em 31 dias, 21 dias. Fala um pouco sobre isso, Almir, já que você também é um professor de yoga e também da mesma escola que nós, né? Que é do IEP, Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga. Ou seja, vinculado ao Kaivalya Dhamma, que é um instituto voltado à ciência. É um instituto bem conhecido e respeitado, além de outras formações também com outros professores, né, que nós temos. Sim, sim. Conta um pouquinho, fala um pouquinho. Ok. Inclusive esse livro que você mostrou é do Kuvalaya Dhamma, Isso. Kuvalayananda, Isso. do Instituto de Kaivalya Dhamma, né? Só misturar aqui as palavras, que é um livro muito bom, né, para quem quer conhecer asanas, porque realmente eles fazem um trabalho lá de ciência, né, como se fosse a ciência do yoga, para tentar, não digo, não vou dizer comprovar, talvez, mas Compreender. compreender, né, o que acontece dentro do corpo quando você faz algumas posturas, basicamente com relação a tônus muscular, né, impulso elétrico, mudança de pressões internas, que isso é importante a gente saber,
porque aí entra um pouco algumas contraindicações, né? Sabendo disso. Então, alguns asanas não são aplicados para pessoas, por exemplo, que têm pressão alta e tudo. Por exemplo, Shirshasana, Sirsasana, posturas invertida. invertidas, porque, claro, vai aumentar mais ainda a pressão. Então, um estudo desse instituto é legal porque eu acho que nos dá segurança para montar uma aula tendo essas diferenças, né? Passando algumas adaptações. Por exemplo, para quem não vai fazer aquela postura, ou você tem, de repente, uma hérnia de disco cervical, você não vai fazer um sarvangasana, né? Então, adaptações que a pessoa possa Isso. tirar um proveito do asana, da postura, mesmo com as limitações dela, né? Inclusive, até o Marcos Rojo, lá do IEP, né? A equipe lá, eles dão aula também para, por exemplo, pessoas com pouquíssima mobilidade, né? Então, mesmo assim, eles conseguem adaptar respirações ou movimentos curtos, né? Que dá para a pessoa sentir um pouquinho. Porque, como o André falou, né? A gente parte do corpo, porque o corpo se a gente for pensar claramente, é o que a gente vê. Né? Porque a gente não vê a mente, não vê o pensamento, não vê as intenções, né? Percebe tal, mas não enxerga. Agora, aquilo que está no corpo, se diz até que o corpo é a somatização, né? Do nosso mundo interno, né? Digamos assim. Então, a gente parte do corpo, que é algo que você tem um certo controle, né? E a condição do corpo e a forma que você lida com ele vai interferir de um jeito ou de outro na sua mente. Então é uma via que vai e uma via que volta, né? Tipo, eu coloco meu corpo na posição e eu me permito sentir o que está acontecendo lá. Então o corpo me traz de volta uma informação, que depois vai uma outra. Então seria assim, um princípio de um autoconhecimento. E isso, como o André falou, já é um processo meditativo. Então, a meditação em si, que você pode fazer depois, ela seria mesmo uma consequência, né? Dessa forma de se envolver com o corpo, né? E olha, uma palavra interessante que nós abordamos agora é a compreensão. Eu conheci o yoga aos 15 anos, através de um amigo, e aí não entendia muito bem, né? Só que algumas coisas ficaram desde os 15 anos. E eu, como professora universitária, eu comecei a repetir para os alunos. Então, aquilo, sabe, marcou no meu coração. E agora, recentemente, eu estou refazendo o curso do IEP, que eu já fiz há muitos anos atrás. E mudou muito, né? E nós tivemos uma aula justamente falando sobre a questão dos ajustes. E um dos temas foi a questão da invertida. E aí hoje eu fico muito feliz porque eu consigo, né, fazer um yoga adaptado, como você disse, né, às pessoas. Lembrando que existe risco de AVC, né, em algumas situações muito pontuais. Só que as pessoas não sabem. Então, quando a gente olha lá na internet, aquela coisa performática, muitas pessoas são irresponsáveis, estão colocando em risco a saúde das outras pessoas, né? Então é importante lembrar que além, né, do yoga, você precisa ter um conhecimento mais profundo sobre a questão da anatomia, da fisiologia, ter um olhar singular, aquela pessoa que está ali na sua frente, né, como você disse. Tá bom? Ótimo. Camila, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Agora eu vou provocar, tá? Oba, Pode? depende, vamos Lá lá. em Brasília, porque eu fiquei curiosa. Hoje a gente está num momento mundial muito delicado, né? Dói o coração de ver o que está acontecendo mesmo. E me fala um pouquinho Zé, sobre essa questão política, já que a palavra política, quando a gente ouve aqui no Brasil, o pessoal já vincula a corrupção. E, na realidade, a palavra política, a origem, significa uma maneira habilidosa de agir. Né? Você ser uma pessoa política não tem uma conotação negativa, embora as pessoas também distorçam. Hoje eu estou fazendo algumas perguntas polêmicas. Eu sei que você trabalhou em Brasília há quantos anos? Olha, eu fiquei 11 anos em Brasília. Eu sou paulistana, né? Nasci aqui, trabalhei bastante aqui e acabei mudando para Brasília e trabalhei alguns bons anos lá, tanto na imprensa como em comunicação corporativa. O meu contato direto com a imprensa foi muito educativo, das diversas formas. Para quem leu as minhas reportagens e entendeu um pouco mais a fundo dos bastidores e também não dos bastidores do que estava acontecendo, e também para eu entender um pouco mais de Brasil, de mundo e de política, né? Porque Brasília respira política, afinal, a capital do país, né? Onde está o poder central por lá. E eu acompanhava muito de perto. Eu acompanhava os 3 poderes, na verdade, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Mas tive a oportunidade de ver
o teatro político, como as coisas funcionam e como as coisas se repetem, né? Me assusta um pouco, eu sinto que aqui em São Paulo, ou mesmo fora de Brasília, tem um preconceito muito grande com Brasília como um todo, e as pessoas que estão lá são maravilhosas, incríveis como no resto do país. Qualificadíssimas, né? Tem uma qualidade de vida boa, são pessoas que estudam, pessoas que acolhem, fui muito bem acolhida lá. Então tem uma relação muito, muito afetiva com Brasília. Agora, o cenário político e a forma como a política se lida, tem os dois lados. Tem o da frente da Câmara e o por trás das câmaras. Eu me recordo muito bem, era a Copa do Mundo, e no cafezinho da Câmara dos Deputados, estavam lá os deputados, em dia de Copa do Mundo, fazendo o seu teste lá, tentando, entre eles lá, Seu o bolão. bolão. O bolão para saber, mas assim, candidatos que super rivais, Na mídia. não, politicamente, ideologicamente, mas lá atrás, com uma relação muito amistosa. Hoje, isso já é mais difícil de acontecer. Então, quebrou-se um pouco essa... Porque o que é interessante e importante? Tanto para um crescimento de uma sociedade como um todo, mas no dia a dia, você pode ter um pensamento completamente diferente do meu, mas a gente pode sentar à mesa e conversar. E isso acontecia até então. Agora as rivalidades estão muito acirradas, né? E as pessoas estão intolerantes ao diferente. E isso, assim, só se choca. Não faz o debate, o discurso, as coisas serem complementares e mais ricas. Porque às vezes uma pessoa que é o seu oponente, que pensa diferente, um conservador com o liberal, ele pode trazer uma ideia que o outro jamais ia imaginar. E aquilo pode tornar o projeto que eles estão fazendo em conjunto riquíssimo. E eu já vi isso acontecendo, é viável isso acontecer. Mas a politicagem e o teatro impera. E agora não só na frente das câmeras, mas também por trás, o que é uma tristeza. Tá. Bom, lembrando que aqui nós temos na mesa 4 praticantes de yoga. Camila também. Sou Ela apaixonada. conheceu na Súria, né? Sim. Lá ao vivo. Estive lá praticando, a cores. inclusive. Yoga A partir de agora seria assídua. Ótimo. Sim. Yoga tem a ver com política? Tudo tem a ver com política? Tudo é política ou não? São coisas separadas. Um yogi pode ser politizado? Melhor para... Com certeza, todo mundo. Porque todo- o não alienado na Mastelândia, né? Gente, sem ofensa, é uma brincadeira interna, tá bom? É uma brincadeira interna. Fala um pouquinho sobre isso. Acho que as pessoas são seres políticos, né? O tempo todo você lida, você tem que lidar com as situações, lidar com as pessoas, conciliar interesses. Isso tudo, de certa forma, pode ser político. E por que não quem pratica e quem orienta quem pratica participar disso tudo, né? Não, acho que até a essência do Nata Surya, que é yoga para todos, todo mundo praticando, todo mundo fazendo. E não dá para ser alienado, não dá para ser um clubinho, pode ser algo que todas as pessoas de todas as idades, né, criança, adulto e pessoas mais velhas podem praticar, homens, mulheres, trans, todo mundo pode praticar, deve praticar, porque assim, requer só um tapetinho para não machucar a cabeça, né? E um espaço ao ar livre nos parques, como vocês colocam. Sim. E por que não ter uma posição, ter uma opinião política e fazer práticas, né? Porque existe também algumas pessoas acabam, até para se preservar, também se alienando. E aí é um erro, porque deixa a política e essas questões mais difíceis, que alguém tem que tomar conta, na mão de quem gosta de tomar conta. Então, na verdade, as questões políticas são de todo mundo, né? É do público. Então, eu fico feliz quando cada vez mais pessoas, de certa forma, tentam participar, tentam contribuir, né? Tentam, seja incluindo algum projeto, pensando em alguma coisa da comunidade, se unindo para fazer alguma coisa, isso é ótimo, né? Muito bom. Bom, nós temos aqui na mesa também, ó, tá parecendo tudo junto e misturado, nem tá parecendo podcast 8 Saúde. Porque a ideia do outro podcast é misturar todo mundo que tem multipotenciais. Então, vou agora pegar a pergunta da Camila, vou jogar para André, tá bom? André, você é instrutor de yoga, professor de yoga, mas também é designer. Isso. Como é que você vê o marketing, a divulgação dentro do yoga? Como é que é isso? Tem que ser algo diferenciado? Essa questão ética é essencial? Ou vale tudo, né, por uma boa divulgação e um bom resultado? Bem, quando
Quando eu comecei a praticar yoga, o yoga basicamente não era divulgado. Era uma coisa assim que teve um boom, vamos dizer assim, acho que nos anos 90, se eu não me engano, no final dos anos 90, não, acho que foi isso, né? Teve um boom assim gigantesco e o yoga virou uma moda inacreditável. Acho que da mesma forma que Madonna, né? e da mesma forma que Achou. cresceu, Aham. né, foi-se, né? E aí, como diria o Marcos Rojo, agora a bola da vez é o Pilates, né? Então, né, o Marcos fala bem isso. Mas teve uma época que estava bem alta e agora o que acontece? Na época que eu comecei a praticar yoga, você era assim, nossa, vou usar o meu caso, vai ficar mais Tá fácil. bom. De repente eu tava fazendo uns estudos e aí eu percebi, eu preciso melhorar minha concentração. Aí veio na minha cabeça, o que eu faço para melhorar minha concentração? Já sei, yoga. Só que eu não sei nada de yoga. Tanto que quando eu fui procurar yoga, eu achava que era uma coisa chinesa. Eu nem imaginava que era da Índia, não fazia a Uhum. menor ideia. E aí, o que eu fui? Tive que, correr atrás. Tipo assim, aonde que eu acho um estúdio de yoga? E se você for ver bem, né? O yoga traz essa ideia, né? Tipo assim, a gente está aqui, mas você tem que procurar a gente. Agora tá ao contrário. Agora, eu acho que assim, na parte assim, de marketing de É que a publicidade, sua e que você área falou de, como é que fala? Não é de... é consciência, né? Seria de consciência. Bem, eu acho que assim, vamos dizer assim, agora é mais fácil de se procurar yoga, porque a partir do momento que você começa a entrar aqui no seu celular ou no seu computador e você traz essas informações aqui dentro, o que mais vem são coisas de yoga. Então, porque ele vai... Então, se você vai procurar coisa de futebol, vai vir coisa de futebol. Se você procurar coisa de, sei lá, de novela, vai vir coisa de Você novela. vai alimentando os algoritmos com as informações que te interessam. E ele, Exatamente. para te prender, vai dando mais informações que ele acha que você vai gostar. Exatamente. Então, ultimamente está muito mais fácil você achar praticar yoga e no YouTube, né? Tem várias pessoas e acho que uma das pessoas que mais divulgaram o yoga, talvez, não vou dizer sem querer, mas que fica na mídia é a Pri Leite, né? Toda vez que eu vou dar aula assim, não sei o que, já fez yoga? Já fiz yoga, eu fiz com a Pri Leite, né? E principalmente na pandemia, né? Na pandemia também, né? Cresceu muito essa procura, essa intenção, porque as pessoas começaram a ficar meio perdidas, vamos dizer assim, e procuraram na prática do yoga alguma coisa para acalentar, para poder dar uma relaxada na mente, né? De alguma forma. Então foi esse boom aconteceu de uma forma até meio repentina, né? Então agora é fácil buscar yoga. Você entra aqui, quero buscar um estúdio de yoga. Você clica aqui, você aperta e descobre vários, e aí você descobre o que você pode fazer em casa. Sabe o que eu acho, André? Assim, e acho não, eu tenho certeza. Quando eu falo isso, o pessoal se arrepia. Outro dia eu falei para uma professora, foi uma das primeiras, e ela ficou até arrepiada, porque eu falei, tem que chegar um momento que você não precisa de uma escola. E olha que eu tenho uma escola de yoga. Não precisa de uma escola, não precisa de um professor, né? É um processo tão de introspecção, sabe? Que você vai conseguir fazer sua prática. Quando você vai para uma aula de yoga, e aí às vezes eu dou uma risadinha quando o pessoal fala assim, eu faço yoga 2 vezes por semana, eu faço 3. Não, yoga é um estilo de vida. Você vai para uma aula de yoga para aprender algumas técnicas, e se você quiser, porque há momentos que você quer só sentir o que seu corpo precisa, e o corpo ele tem uma sabedoria, ele sabe o movimento. As crianças sabem, eu sou avó, sabe? Eu vejo meu netinho fazendo algumas posturas, a do Mukha Svanasana, ok, cachorro olhando para baixo. Nunca ensinaram para ele. Inclusive, eu escrevi até um artigo sobre isso. Bom, deixa eu passar aqui pro Almir. Almir, nós, né, tivemos a pandemia, o André falou agora que as pessoas tiveram uma busca muito grande o yoga online.
até desmistificou, né, que as pessoas tinham um preconceito. Sim, inclusive eu tinha esse preconceito. Isso, agora tá dando aula online. Online. Isso, então a gente muda, isso é muito importante. Depois eu explico por quê, mas continua. Tá bom. Mas vamos pensar o seguinte, com a questão da pandemia, nós já sabíamos, né, que pós-pandemia haveria questões muito delicadas, tanto na questão da sanitária, na questão política, questões psicológicas, emocionais. Você acredita que o bom humor, Uhum, né, ele uhum. pode harmonizar, eu não vou dizer curar, porque é até proibido a Sim, gente sim, prometer sim, curas. sim. Inclusive, yoga não cura, Uhum, né? uhum, É muito importante falar isso. O yoga, né, é um processo de autoconhecimento, de você compreender a sua natureza, de você descondicionar, né? A meditação é o processo mais genuíno e verdadeiro, né? Os asanas é justamente para preparar o seu corpo para você conseguir, né, uhum, ficar lá em meditação. uhum, Mas me fala um pouco sobre a questão do bom humor, né, para a uhum, saúde mental. Você trabalha com saúde mental, não trabalha? uhum, sim, Então, faz essa trabalho. associação pra gente que é bastante importante. Dar risada é muito bom? Sim, muito bom. Dar risada é muito bom, já é comprovado isso, já que você Ah, mas ri, deixa, você antes de libera. você começar, deixa eu só falar uma coisa. Se você Ah, acha que é certo ou aham, errado, ou é estranho. aham, Por exemplo, quando eu vou fazer prática meditativa, aham, geralmente eu esboço um leve sorriso, aham, né, para aham. alterar a minha fisiologia. Sim, Você acha que é válido sim, isso? sim, Então é vai lá. válido. É válido porque assim, a gente tem a questão do consciente e do inconsciente, né? Então, por exemplo, o inconsciente é o nosso lado sombra, né? O lado profundo e até faz uma comparação com relação a um iceberg, né? Tipo, o que está lá em cima, fora da água, é o consciente, e o que está dentro da água, que é a maior parte, é inconsciente, né? Então, o inconsciente ele trabalha muito com respostas do corpo, né? As nossas intenções da mente. Então, por exemplo, se você é, coloca no seu corpo uma atitude de sorriso e de alegria, mesmo que você não esteja, você pode estar passando uma tristeza grande, mas você coloca ali um sorriso no rosto, Santocha. abre o peito e respira fundo, o seu inconsciente não vai entrar em conflito com você do tipo assim, olha, não faz isso não porque você está triste, não tem nada a ver com o que você está fazendo, né? Ele simplesmente vai acatar essa expressão como verdadeira. Então, se você faz isso sempre, o seu corpo vai acostumar com aquela endorfina, aquela sensação boa de estar feliz, mesmo que você esteja passando em situação difícil. E isso não significa que você está mentindo, né? Tipo, eu estou numa situação difícil, eu tenho que ficar triste. Você fica triste também, mas aquilo, depois de um tempo, passa se você exercitar a alegria, a confiança, fazendo uma coisa aparentemente externa, mas que reflete dentro, né? Então, você faz Uhum. um final de aula, por exemplo, você fala para o aluno, então, faz de conta que você agora está sorrindo, ou que você está olhando para uma criança e a criança está sorrindo para você. Então, você imagina uma criança sorrindo e você repete aquilo passa para o seu interno, vai para o seu inconsciente e vai realmente agir de forma positiva, né? Então, eu acho que o humor em pequenos detalhes assim que você faz com o corpo tem esse efeito, assim como o humor de uma gargalhada mesmo, de uma piada, uma situação onde você se diverte, porque esse impulso do riso, ele mexe com o diafragma, ele cria uma certa reação em cadeia, do tipo, o diafragma se movimenta e está produzindo uma massagem nos órgãos, além de soltar aqui o chakra laríngeo, então ajuda você a se comunicar melhor. É bem Sim. complexo o humor no sentido de efeito, assim. Bom, Almir, vou te fazer uma ah, pergunta, acho que talvez dolorida. hum. Pode? Pode, Pergunta né? dolorida, o que é Ai, ai. isso? Não, vamos, As vamos. controvérsias só comigo, as divertidas com você. Eu Ah, vou mudar de não, lado. não, mas agora acho que Não, não mas vai daí ser muito agora ela colocou divertido. É, dolorida, agora dolorido. eu acho que. Não, Pula quando eu pra cá. falo, dei uma risadinha assim, mas assim, na realidade, quando a gente sorri em alguns momentos, vamos pegar filme de terror, Uhum, tá? Eu tenho formação em cinema e vídeo, e aí eu assisti muitos filmes lá durante os 3 anos de curso. E aí você começa a observar que alguns filmes de terror, você tem algumas pinceladas de humor, né? Para dar uma quebrada, porque uhum, senão o uhum, ser humano não aguentaria todo aquele estresse. uhum, Se nós pensarmos agora na situação tão delicada né, da faixa de Gaza, uhum, das guerras, do uhum, genocídio que está acontecendo, e é um genocídio muito grande ali, né? uhum. 40% são crianças. Como é que é isso? Será que existe sorriso dentro de uma guerra? Será que essa questão do bom humor, ela não nos abandona? Será que dentro de uma situação tão difícil,
Será que o bom humor ele pode aliviar? Como é que você vê isso? Então, isso é interessante porque quando eu fiz o curso de stand-up, o professor mostrou alguns vídeos pra gente do que acontece nessa área no mundo, né? E ele pediu pra gente assistir um documentário e tal, que é de um grupo de stand-up da região lá daquela, eu não lembro agora que país que é, mas é daquela região sofrida por bombardeio Tá. e sofrimento e tudo. Então, e como que eles conseguem fazer um humor naquela situação para divertir as pessoas? Então, pessoas que moram numa região que cai uma bomba e tudo, claro que isso não está sendo mostrado agora, mas mesmo numa situação daquela, as pessoas tentam achar um escape para sorrir. E isso foi muito bonito, um documentário lindo, assim, que eu até vou ver de novo, porque tinha realmente as pessoas fazendo stand-up, as crianças sorrindo, jovens, apesar daquela situação. Então eu acho que mesmo numa situação dessa muito dura e pesada, né, que a mídia mostra com bastante ênfase, né, com certeza em alguns núcleos lá tem pessoas tentando se aliviar através do humor. Criando alguma coisa nova, tentando uma saída, né? Para poder aliviar o sistema nervoso, sentir um pouco de felicidade, né? Então acho que o humor entra dentro disso, mesmo em situações de choque e tudo. Tem núcleos que fazem isso, é que a gente realmente não tem acesso, eles não mostram isso. Mas é uma forma de você escapar do sofrimento, né? Entrar no humor, né? Então eu acho que tem. E as piadas em velório? Que isso acontece. Então, isso Isso acontece acontece. Você pelo vai em seguinte. velório, chega na madrugada, quem fica, né, o velório todo, sempre tem a turma das piadas, né? Das piadas eu falo não na frente Sim, do sim. corpo ali, Sim, mas sim. né, num cantinho, às vezes num bate-papo. É para aliviar também esse Sim, é para estresse, aliviar, essa porque o tensão? estresse, quando ele chega a um certo ponto, uma maneira de aliviar é o sorriso espontâneo. E não é que a pessoa, de repente, está desrespeitando o morto que Sim, está sim, ali, sim. não é isso, mas tem pessoas que têm isso espontaneamente num momento de estresse, e às vezes ela, de repente, ela não consegue falar alguma coisa para a pessoa que está ali mais tensa e tal, e aí vem uma forma de riso espontâneo, mas com uma forma de descarregar a atenção. Então, esses momentos são momentos que mostram que realmente o humor serve para Sim. relaxar e descontrair. Porque ali, por exemplo, a pessoa, no fundo, não gostaria de estar rindo, mas é um impulso que vem como forma assim de, olha, tá pesado, tá tenso, mas tem saída, É um tá, gente? alívio. É meio que o inconsciente tá dizendo isso, né? Olha, tá pesado, a morte é inevitável, todo mundo vai passar por isso, é dolorido e tudo, mas tem saída. Vocês podem também sorrir para a vida, podem ver a vida, a parte positiva da vida e tudo. Então é uma resposta do corpo meio que tentando trazer isso, né? E claro, e tem pessoas que realmente têm esses impulsos de rir nesse momento, mas é normal pela descarga do sistema nervoso. Muito bom. Até uma piada, a pessoa solta uma piada tentando Você descontrair sabe um uma pouquinho a piada para outra. contar pra gente? Tô Não, brincando. dessa não sei. Eu convinha que ele Não não sei. ia contar piada, né? Né? Mas o André, Oi. lembra, não sei se você lembra, mas eu tô lembrando aqui na minha cabeça, é um tempo que as pessoas achavam que yoga não podia ser só para pessoas especiais. Então, não podia ser, por exemplo, um comediante e um professor de yoga. Não poderia ser um rock and roll, um roqueiro e um professor de yoga. Fala um pouquinho sobre a sua, vamos dizer assim, a sua experiência pessoal. Como é que foi no começo? Você acreditava que para ser um yoga tinha que ser um ser Um ser diferenciado? especial. É. Eu tô falando porque nós somos seres comuns e talvez o yoga venha para as pessoas que realmente precisam, justamente porque não são especiais. Pelo contrário, né? O yoga também é para pessoa agitada, é Sim. para pessoa que é estressada, não é Sim, isso? sim, com certeza, com certeza. Eu sempre coloco essa informação que quando eu fui fazer a primeira vez minha aula de yoga, né, eu fui lá conversar com o professor, era o Antônio Carlos, ele trabalha lá na Vila Prudente, né, gratidão a ele, porque ele que me encaminhou, me Aham. trouxe para esse mundo, né, e a coisa mais interessante, assim, que eu cheguei, assim, e falei assim pra ele, assim, né, falou assim, ele perguntou, você viu aqui e tal, então eu tô interessado em fazer a aula de yoga, porque eu queria saber se é bom para a concentração.
Ele olhou assim pra mim, aí eu perguntei, é bom pra concentração? Aí ele falou assim, ele respondeu desta forma, eu juro pra você, ele respondeu assim, também é, e saiu andando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é que saiu andando, mas É que tipo você assim. não estava no momento de compreender. É, Então é, ele falou, exata- deixa o primeiro passo, né? Aí você Ele fica. vai entender aos ele vai poucos. entender. Daí Isso. você fica pensando, também é? Mas como assim também é, né? Tipo, depois eu entendi, né? Por que ele quis dizer isso. Tipo, não é só pra isso, né? É pra muitas outras coisas. Inclusive, você comentou, né? Realmente o yoga não é uma cura, mas também eu acho que é importante salientar que o yoga ele traz a prevenção de certas doenças, né? Então, muitas vezes a gente tem algum tipo de doença, né? E às vezes essas doenças são psicossomáticas, né? Então, às vezes a doença está na sua mente. E a partir da você fazendo da prática do yoga, se observando, se auto-observando, se percebendo, isso começa a como é que fala? A melhorar, né? Inclusive, isso foi hoje, eu juro pra vocês, não estou Tá bom. inventando história, mas a minha aluna hoje, a gente tava conversando com ela, né? E ela tem um problema na coluna e tal, e ela falou que ela tava tomando remédio todos os dias, e faz 2 semanas? Não, acho que um mês mais ou menos que ela tá fazendo yoga. Uhum, Ela falou que ela tá parando de tomar remédio sim. de dor, porque ela não tá mais sentindo dor. Eu também tenho essa experiência. Hoje eu estou com muitos Sim. alunos na faixa de 60, 70 e 80 anos, assim, vários alunos. E tem tido bons resultados, mas também tenho a consciência e Claro. a responsabilidade de saber que em alguns casos tem que ser fisioterapia, né? Sim, A gente sim. tem que ter essa consciência. Mas sim, o yoga juntamente com a volição, porque quando a gente estuda, mesmo na neurociência, volição é a vontade. Se não tiver uma participação Sim. genuína, né, da pessoa, nenhum processo vai acontecer, né, André? É Exatamente. porque ela queria muito, provavelmente, né, André? Sim, Né? sim, Ela sim, veio. sim. E ela já tinha um conhecimento de yoga. Ela falou assim, que nem ela deve ter uns 60 anos, mais ou menos. E ela falou assim, não, eu já fiz yoga quando eu tinha 20 anos, tal, não sei o quê. Então, quem já fez alguma vez, Uhum. né, É pingou a aquela... semente. Pegou a sementinha ali, ó, né? É. Aí, em algum momento traz isso de volta, né? E aí traz a consciência, fala assim, opa, peraí que eu não tô muito bem, então eu acho que eu vou fazer uma prática de yoga. Muito bem. E eu convido todo mundo para fazer a prática, porque às vezes, para nós, professores, né, às vezes a gente acha uma certa dificuldade de explicar, né, mas a melhor forma de você entender é você praticando, não tem jeito. A gente pode falar de todos os benefícios, Aham, sim. mas se você não ir lá e praticar, você não vai entender, né? Não vai Isso. entender o que o meu professor falou, Aham. né? Também. Também. Hoje você Também entende, pode, né? né? Também. Então ajuda. isso também serve, também Então, serve, esse também também serve. serve, ele quer dizer o seguinte, porque assim, quando a gente está aqui no Ocidente, as pessoas buscam o yoga, pelo menos uma parte, para dor na coluna, para dor na cabeça. E na realidade, o yoga, ele vem para quê, né? Porque a mente do ser humano é muito turbulenta, a gente sabe disso. E aí vem para a gente ter esse processo de introspecção e entender aqui, ó, quem nós somos. Então, antes de tratar a dor de cabeça, que pode também, né? Porque a gente, queira ou não, tá movimentando nosso corpo e tudo mais. Mas existe um processo que antecede. Então, que bom que ela tá melhor da coluna. Talvez agora que ela já tá bem do corpo, ela vá, né? Para esse processo mesmo de estado mental, Sim. entender que existe algo além. Camila, me fala sobre você enquanto praticante. Jornalista, ok, maravilhosa. Mas enquanto praticante, como é que o yoga chegou na sua vida, já que nosso tema, né, é o Nata Surya. Nata Surya está fazendo 1 ano, né, de yoga livre no Parque Central, aqui de Santo André. Lembrando que o nosso próximo evento vai acontecer agora em dezembro, né? Isso, dia 3 de dezembro, às 10 horas, 10 10 horas da horas manhã, na Tenda Azul. na Tenda Azul. Vamos ter o nosso Nata Surya mais uma vez e todos estão convidados para participar. No Parque Central. No Parque Parque Central. De Santo André, no ABC Paulista. Isso mesmo. Exatamente. E falaremos sobre propósito, já que é um evento de final de ano, 2024 já está batendo aí, né? E vamos falar sobre propósito. Fala um pouco dos seus propósitos no yoga, nos seus propósitos de vida.
tá bom? E o que que você aprendeu nesse percurso todo, de dentro e fora, né? Nossa. É, Eu, desde sempre, desde muito jovem, desde adolescente, eu sempre busquei, sempre fui muito curiosa. Isso faz parte, né, do meu ser. Curiosa em entender a minha cultura e as demais culturas, né? E as demais práticas e formas de lidar com as coisas. Então, como eu sou uma pessoa que sempre gostou de fazer muitas tarefas, e eventualmente isso acarreta no quê? No estresse, né? No cansaço, na ansiedade, no multitarefa do estar sempre nessa correria, né? Que é um sentimento que me faz bem, que me motiva. Isso tem a ver comigo, eu tenho muita energia, eu gosto, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto de estar sempre apaixonada, ter sempre amor em tudo aquilo que eu estou fazendo, seja o que for, né? Seja agora que eu sou mãe, tenho 2 filhos, quero criar minha família, tenho os meus projetos de trabalho, os meus projetos com o meu marido, que é o meu sócio, e muita gente que eu tenho conhecido e me reconectado aqui em São Paulo, na ABC, depois que eu voltei para cá, morar aqui. Agora, essas práticas sempre foram momentos de, agora eu vou olhar um pouquinho para mim. Então, agora eu vou respirar um pouco, eu vou ver o que está acontecendo. Por quê? Porque eu sempre fui contra remédio. Então, acho que nem tudo se resolve com remédio. Então, às vezes, uma reza. Às vezes, claro, não são todos os problemas. Estou falando, às vezes, não, seus pequenos problemas. Com uma oração, uma respiração, um exercício físico, uma caminhada e tantas outras coisas, né? O amor, né? Beijar, abraçar, encontrar pessoas, trocar ideias, O amor trocar cura. energias. Né? Esse Tudo cura. isso vai fazendo a vida melhor. E a gente vai trocando o que obrigatoriamente, né? Puxa, eu estou com um problema. E você resolve o seu problema de outras formas, se conecta com o seu corpo, com a natureza, com as pessoas de outras formas. E tudo isso, o yoga foi uma dessas práticas. Eu, por exemplo, me identifiquei muito com o teatro, aí com o yoga e conheci outras terapias alternativas, né? Ou conheci muitas religiões diferentes e em todos esses lugares as pessoas, é aquilo que você falou, é a vontade, né? Quero que Sim. aquela coisa boa aconteça, quero me doar e fazer o bem para as outras pessoas. Aquilo é revolucionário isso e e as coisas acontecem, né? Sim. Então, me conectar com tudo isso é muito bom, né? E Uhum. encontrar o meu caminho, porque tem o caminho que a gente tem o lugar onde a gente nasceu, as pessoas que nos trouxeram para cá, que eu particularmente, né, sou abençoada por ter pais incríveis, avós batalhadores e amigos muito bacanas ao longo desse meu processo, mas descobrir o meu caminho, que às vezes não é parecido com nenhum deles. É o meu, Sim. porque às vezes mistura muitas dessas coisas, inclusive essas práticas, que me Bom. fazem muito bem. Gente, estou adorando porque assim, todo mundo está falando, né, mesmo de forma muito sutil, sobre arte, né? Porque a Opa. vida é arte. Sem dúvida. Temos aqui atores, não é isso? Uhum. Aqui professores que precisam usar também a criatividade. Sabemos que a educação é bem complicada no Brasil e eu admiro muitos professores que às vezes não têm recursos, mas trazem lá de dentro algo, né, de criativo para transformar o universo em torno onde eles estão. Lembrando que arte é a expressão mais genuína de quem nós somos verdadeiramente. Então, a arte precisa estar nas escolas, precisa estar aqui, ó. O yoga também é arte, não é isso? Sim. É isso. Bom, vamos fechando o nosso podcast. Vou pedir aqui, né, para que o Almir, a Camila, o André fale uma mensagem final e falem o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. Quer começar, Almir? Pra gente se Uma despedir? mensagem? Isso. Ah, Fale o que você quiser. tá falando de propósito, né? Isso, Queria pegar esse propósito. gancho. Tá terminando o ano, então saiba que sempre tem uma esperança, né? Sempre tem uma luz que você pode se conectar. Então, tenha o hábito de se olhar, né? E abençoar as coisas, né? Quando você levantar, já agradece o dia que virá, né? Agradece por estar acordando de novo e pelo dia que virá. Agradece pelas coisas que você não tem, pelas dificuldades que você tem, pelo potencial que você pode desenvolver. Agradeça por tudo, porque tudo é uma força, né? Se você não tem alguma coisa, é porque aquilo
vai te estimular a, de repente, melhorar em algum aspecto, né? Então, não coloque como algo negativo, ruim, mas veja a vida sempre de forma positiva, mesmo em situações difíceis, né? Porque isso vai te dar um alento e você vai perceber que as dificuldades da vida, na verdade, não é para te colocar para baixo, não é porque você é vítima, não, as dificuldades servem para você criar alguma coisa, né? A Trabalhar oportunidade o seu vem da lado crise. artístico e aprender a imaginar uma saída ou alguma coisa que te complemente ou que você pode fazer para ajudar as pessoas, porque isso vai te deixar assim com vontade de levantar, de fazer as coisas. Então, eu acho que a mensagem seria para essa positividade, né? Isso. Sabe o que você me fez lembrar? Quando eu era adolescente, eu tinha acho que 15 anos, e eu vi isso de uma pessoa muito especial, minha tia Shirley. E eu lembro que ela falou, a crítica, ela precisa vir acompanhada do quê? Elogio. Não de Não? elogio, não. Assim, não. Mas a crítica, ela, de uma sugestão. Só é válido crítica com sugestão. E Uhum. aí, quando você falou isso, eu lembrei que muitas vezes a crise, ela é uma oportunidade, né? Mesmo uma crítica, ela pode ser o quê? Uma oportunidade. Uhum. E quando a gente for criticar alguém, é muito importante também pensar, critica como uma sugestão. Não adianta criticar por criticar, Sim. Sem né? dúvida. É essencial isso. Uhum. E falando de propósito, é interessante. Qual que é seu propósito? Tem muitos. Qual? Fala um. Uhum. 2024, Olha, vai. Eu sei que a para gente não sabe se vai 2024, eu estar estou vivo até lá, desenvolvendo né? desenvolvendo posso dizer, um projeto, né, de comunicação. Então, a minha ideia é juntar um material na área de empresarial, né? Isso vai servir não só para empresarial, mas também para pessoal, né? Tentando identificar qual que é a falha da comunicação que faz com que as pessoas não ouçam umas às outras, que faz com que as pessoas tenham essa polarização, né? E as diferenças acabam virando ódio ao invés de virar complemento, né? Então, eu estou fazendo um projeto de pesquisa e estou entrevistando vários empresários, né? De vários ramos diferentes, e eu estou percebendo que todos eles estão convergindo para um caminho, para um ponto central, Uhum. que é ligado à comunicação. Então, eu estou desenvolvendo um projeto de palestra e de treinamento também para tentar ajudar as pessoas a se abrirem um pouco para se comunicarem melhor e de uma forma mais amorosa e tudo dentro do ambiente empresarial, porque isso é um Legal problema isso. ali, Uhum. né? Não só para que a empresa vá melhor e tudo, mas para que as pessoas trabalhem também mais felizes, né? Para que não fique assim, levanta e vá, vou trabalhar de novo, vou ver aquela pessoa de novo, né? Então aquele fardo, né? Mas que essa comunicação possa desobstruir algo que a pessoa não está vendo, né? Então esse é o meu propósito, assim, a princípio, mas que eu estou colocando mais energia, assim, que seria para já está acontecendo, mas para o ano que vem. E aí dentro disso Uhum. ele vai entrar tudo aquilo que eu venho estudando, né? O yoga, a comunicação, o humor, tudo que eu venho fazendo dentro de uma linha de ação para tentar melhorar a comunicação. Muito bom. Lembrando que, assim, minha experiência com o Almir, lá no Parque Central, né? Uhum, Participei ali do seu stand-up comedy, né? aham. Fiz um papel de marionete, falando sobre o condicionamento. E aí, logo em seguida, eu convidei o professor Almir para fazer um stand-up falando sobre as etapas, as fases da vida, desde o útero materno, todo o Uhum, processo, uhum, né? A infância, a adolescência, a fase de maturidade. Maturidade não significa ser adulto, porque tem muitos adultos, né, que são imaturos, e também falar sobre a questão da pessoa idosa. Então, é todo o processo que acontece. Acho que vai dar um bom sim, stand-up, sim, né? acho que sim. Vai dar uma boa reflexão. André, Ui. fala pra gente então o seu propósito, a sua mensagem final. Bem, o meu propósito é realmente levar yoga para as pessoas, né? Quando eu decidi ser professor de yoga, os benefícios que o yoga trouxe para mim, eu falei assim, não, tem que levar isso para as pessoas. Uhum. Que nem eu brinco, né? Quando eu comecei a fazer yoga, eu parecia aqueles religiosos fanáticos, assim, não, vem fazer, vem, Super legal, vem. legal pra caramba, né? E logicamente não são todas as pessoas que estão conectadas, não são todas as pessoas que estão na mesma linha e então difícil, mas um dos propósitos é esse mesmo, é trazer o yoga para as pessoas, para levar para as pessoas
para adulto, para criança, para os empresários, para as pessoas, para os trabalhadores, porque é uma coisa que eu brinco, né? Se todo mundo fizesse yoga e todo mundo fizesse terapia, o mundo seria outro. Não, ia Muito ser menos enroscado. ia ser menos enroscado, exatamente, né? Então, então agora o recado que eu gostaria de dar hoje é você se manter no estado presente, se manter sempre no estado presente, no aqui e agora, que nem agora estamos aqui no podcast, né? No Oito Saúdes, é isso? Né? Isso. No Oito Saúdes, no Oito Saúde, aqui conversando, batendo papo, e a gente tem que estar presente aqui nesse momento. Não tem que estar pensando naquilo que está lá fora, né? Então, sempre trago o momento presente, aquilo que você está fazendo. Foque naquilo que você está fazendo. Então, eu sempre comento, né, que o passado não existe mais e o futuro, ele é uma fantasia. Ele não existe. Você fica fantasiando. Ah, mas quer dizer que eu não posso pensar no passado? Ah, não posso pensar no futuro? Sim, você pode pensar no passado, pode lembrar das coisas boas. Sim, você pode pensar, vou comprar um carro daqui, sei lá, 3 anos, não sei. O que você não pode é vivenciar os dois no presente. Entendeu? Então, se você vivencia o passado no presente, você fica deprimido. Se você vivencia o futuro no presente, você fica ansioso. Então, vivo agora, vivo hoje. Não precisa viver esses momentos, né, que não fazem parte do agora, no agora, tá bom? Ok. Acho que é isso. Eu sempre brinco, né, que o presente é passado ressignificado, porque tem coisas do passado que tem gente que não consegue desapegar, mas precisa ressignificar, né? Porque tem muitas coisas que são importantes que a gente, né, guarda com carinho, mas não dá para ter esse apego, né? Inclusive, só completando, né? Inclusive, eu tenho uma frase minha sobre isso, um texto, na verdade, que eu fiz. Escritor também, hein? Não, só uma vez, é quando tá inspirado, né? Tá bom. E foi numa palestra, né, que teve lá no IEP, agora eu não lembro o nome da palestra, mas ele falava exatamente isso. Uhum. Destrua o seu ontem, mas guarde aquilo que ficou no seu coração. Então, realmente, vai ter coisas do passado que vai estar com você aqui, ó, Sim, são significativos. no seu coração, Uhum. né? E não quer dizer que você vai sofrer ou não vai sofrer com isso, mas isso aqui vai fazer parte de você durante o seu presente. Muito bom. Uhum. Camila, então, para fechar, vamos lá, seu propósito, sua mensagem final. Primeiro, agradecer a oportunidade, esse tempo que a gente se dedicou a se conhecer e falar de tantas coisas interessantes e importantes, né, que fazem a nossa vida melhor. Fiquei encantadíssima com o seu projeto, viu, Almir? Pode. Obrigado. Já vejo aqui nessa. A hora que ele falou, eu falei Me assim, ajuda. A Camila tá se coçando, a Camila tá se Me coçando, eu ajuda tava. a captar os Não, com empresários certeza. de diferentes Vamos, áreas para eu entrevistar, porque eu tô porque- fazendo essas entrevistas. Eu Legal. posso vir a ser uma parceira nesse projeto, sem dúvida. Oh, Se você claro. estiver tanto quanto eu Uhum, e a minha equipe abertas à parceria. uhum. Estou agora, nesse momento, super dedicada à minha agência de comunicação, qual eu tenho sócio, como sócio Jader Nogueira. Eu sou uma das sócias. E quando a gente fala em comunicação, em marketing, a gente tem que pensar. É muito diferente de perfumaria. Não é estar bem no Instagram. Existe toda uma estratégia, um planejamento por trás, né? É estratégia porque isso pode ser um diferencial para o seu negócio. Pode te ajudar a ter uma visibilidade melhor, a se apresentar para o seu público como você realmente é. Então, uma ação como a de hoje desmistificou muito do que o yoga de como a comunicação é feita, é pensada. Existe ética e não ética em todas as áreas, né? Tem gente que obriga os seus alunos, né? Imagina, a fazer posturas, ou tem gente que também usa a comunicação de forma equivocada, mas quando você vem e volta e fala para mim a respeito de propósito, é me conectar com as pessoas e permitir, seja o empresário, o empreendedor ou a empresa, para que ele tenha uma comunicação melhor, para aquilo que ele coloque para o público seja aquilo que de fato ele é. Então eu quero aproveitar, né, colocar toda essa energia, toda essa experiência que eu tenho em projetos interessantes, projetos de valor como este, de mostrar o seu melhor ângulo, né, e saber
e sem uma comunicação gentil, né? Uhum. E as pessoas que vão tendo empatia por aquilo, porque aquilo faz sentido para elas. Uhum. E trabalhar com valores e com questões que realmente façam sentido, né? Trabalhar com pessoas, trabalhar com consumo consciente, eu acho que isso é super importante. Muito bom. Acho que é Então, por aí. fechando nosso podcast, deixando um recado final, que é do Grupo Soul, que é um grupo voltado às mulheres que sofrem violência, e ele é fundamentado em 3 pilares. O primeiro, apoio psicológico gratuito. O segundo, empreendedorismo, para que haja independência financeira, porque nós sabemos que muitas mulheres permanecem em relacionamentos, até por questões, né, que não têm condições de se manter fora daquele relacionamento. E o terceiro, orientação jurídica. E aí, já que estamos falando sobre yoga, eu vou trazer um tema um pouquinho complicado, mas a questão do abuso, né? O abuso também dentro do yoga. Então, muita cautela, né, com professores, professoras que de repente tocam em lugares indevidos, não é verdade? Às vezes, para ajustar, sobem em cima de você, né? Que não há necessidade para isso, tá bom? Então, muita cautela, porque às vezes a pessoa é uma pessoa muito conceituada e o pessoal coloca plena confiança naquela pessoa. Mas cuidado com essa questão do abuso, porque é muito sério. Às vezes, o comércio espiritual, às vezes não, né? Geralmente o comércio espiritual ele vem disfarçado, né, de bondade, não é isso? De uma voz às vezes mais mansa. Então não é porque é yogi, né, que é uma boa pessoa, né, André? A gente precisa saber separar também, né? Como a Pois é. Camila falou também, né, Camila? Existem pessoas éticas em todas as áreas, como existem pessoas muito sérias e éticas também no yoga. Então minha mensagem final, eu venho lutando muito. Vou contar até 3 situações para a gente fechar, acho que é importante aproveitar a oportunidade aqui. Eu tentei falar com 3 professores, homens, que eu admiro bastante, sobre a questão lá da pandemia. Estava tendo muito feminicídio, muito estupro. A gente sabe que o índice aumentou demasiadamente no mundo e também no Brasil. Lembrando que no Anuário de Segurança 2020, né, saiu em 2021, a cada 10 minutos, uma menina ou mulher foi estuprada aqui no Brasil. Isso não é a Sandra que está falando, mas são dados ali da OAB. E aí eu tentei, dentro de 3 aulas ali, ó, de professores diferenciados, falar sobre isso. E aí o que eu ouvi que é lamentável é cultura. A gente não pode se envolver, né? E eu discordo completamente. E aí, numa 4ª tentativa, eu fui falar com uma professora bem conceituada, uma mulher. E aí ela porque ela trabalha com ética, ela trabalha com essa questão cultural, e aí ela torceu assim, né, o rostinho, querendo dizer, claro que cultura se muda, não é isso? Né? A cultura é um processo, né, que vem ao longo dos anos. Então, que cultura é essa que muitas vezes privilegia, né, o homem, que tem um olhar machista? Né? Cultura se muda sim, viu, senhores professores? Os 3 professores que me responderam que é cultura, não ficou de graça, porque ainda vou fazer, né, um vídeo falando sobre isso. É claro que eu não vou citar nomes, que não é o propósito, mas talvez de reflexão e aprendizado para esses homens, esses professores. Quando dizem que o abuso de uma mulher é cultura, quando dizem que o feminicídio a gente não pode se envolver. Aquela história, né? Não meter a colher no relacionamento. Não era assim que a Sim, pessoa sim, falava sim. antes? Agora é para Tanto meter a mete a colher colher. mesmo. Isso, agora a gente mete a colher sim, tá bom? Então, um beijo para todos e eu aguardem o próximo podcast. Agradecendo imensamente os brasileiros que nos ouvem, agora nos assistindo, e também os outros países. Temos aqui, ó, um público nos Estados Unidos, Suíça, Suécia, Opa, Irlanda. maravilha. Isso, Alemanha e tem alguns outros lugares também, tá bom? Quando eu Tá. recebo o relatório, fico muito feliz, Que legal. né? Porque está se espalhando aqui de forma orgânica, tá bom? Então, um Ótimo. beijo a todos. Até o próximo podcast.